o livro de Judas. Só lembrando que esse Judas não é o traidor. Esse Judas é um servo de Jesus Cristo. Esse Judas é irmão de Tiago. Esse Judas é alguém exatamente oposto do Judas traidor. E ele escreveu um cartão postal, um bilhete, né? Uma carta pequena com 25 versos, capítulo único, capítulo apenas. Nós vamos dar uma palavra sobre Judas, que escreve num período de apostasia dentro da igreja. E de uma certa forma, não foi em vão que Deus orientou, ao organizar a ordem cronológica dos livros na Bíblia, ser colocado este livro como sendo o último antes do Apocalipse. Então, o penúltimo livro da Bíblia, que antecede o final da Bíblia, exatamente aqui Judas, ele tratando de um período futuro, mas que já era realidade no presente, já estava sendo uma realidade presente, porque existem palavras semelhantes, conforme 2 Pedro 2, 2 Pedro escreveu um assunto idêntico, só que Pedro previa coisas que iriam acontecer apenas. Quando Judas escreve um tanto mais tarde, já era realidade na igreja a chamada apostasia. Apostasia é o afastar da fé, é o abandono da doutrina ortodoxa, da doutrina bíblica, ensinada pelos apóstolos e sustentada pelos cristãos primitivos. Eles então permaneceram na doutrina, mas dentro das igrejas já estava permeando ideologias erradas que levavam exatamente a trazer embaraço para a propagação do Santo Evangelho de Jesus. E ao ler esta epístola, a gente entende em linhas bem claras como é que Judas estava preocupado em corrigir certas aberrações que estavam sendo nocivas à igreja, estava em alto grau prejudicando mesmo as igrejas de nosso Senhor Jesus. E então vamos dar uma passada aqui rápida nesta questão. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, versos de 1 a 4, temos lido, podemos prosseguir, mas agora eu quero só fazer uma observação, que Judas estava interessado em escrever sobre a salvação comum para os cristãos aos quais ele se dirigia. Mas vendo a vigente necessidade, vendo a apostasia, os líderes falsos que introduziram-se dentro da igreja, ele então mudou o tema da sua missiva e ele então exorta-os a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a carta de Judas tem como ênfase a defesa da fé. Ele exorta os cristãos a batalharem e com diligência pela fé que é um corpo doutrinário que foi entregue aos santos. E a igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, tem que preservar os valores espirituais, éticos, práticos e doutrinários, sobretudo. E aqui então está mostrando em linhas bem claras a responsabilidade da igreja, sobretudo encabeçado pelo seu líder, uma batalha santa e sadia com as armas da justiça, a verdade da eterna palavra de Deus. E o motivo, ele disse,
porque certos indivíduos, eles se introduziram, eles se introduzem, não é? Com dissimulação, isto é, vem disfarçadamente com outra roupagem. De repente essa roupagem vai sendo mudada passo a passo, ao ponto de, quando acordar, a apostasia está enraizada na igreja e precisa então usar de estarem vigilantes para que não deixem coisas erradas, práticas erradas, corruptas e comprometedoras penetrarem e ter espaço na igreja. Gente, a apostasia, já foi dito que ela não chega logo declarando a sua independência. O apóstata não chega numa igreja e diz: pronto, de hoje em diante esta igreja vai ser completamente contra a palavra de Deus, contra o evangelho, contra Jesus, contra Deus, contra as coisas santas, vamos corromper. Ninguém vai dizer isso. Vai se introduzindo dissimuladamente, disfarçadamente. Vai se colocando prática errada e comprometedora aqui, outra ali, vai fazendo a cabeça passo a passo, vai mudando princípios, marcos e valores, vai simplesmente deixando as coisas se adequarem às situações, vai tendo desculpas em cada situação, e o mundo vai penetrando dentro da igreja. Práticas que eram antagônicas ao cristianismo ortodoxo há alguns apenas anos atrás, agora já são abertamente aceitos, descaradamente, sem nenhum recato, e aí a apostasia tem sua penetração, tem seu espaço e vai arruinando o cristianismo, a igreja de nosso Senhor Jesus, quando deve ser coluna e baluarte da verdade. Eu quero me respaldar agora a responsabilidade dos arautos da verdade, já pronunciada no Antigo Testamento, em Isaías capítulo número 56, e quero ler para os irmãos exatamente o que o profeta, com que ele se preocupava nesta oportunidade, e eu quero ler aqui Isaías 56. Verso 9 em diante: vós todos os animais do campo, todos os animais do campo, né? Todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos. Eu quero frisar exatamente o verso 10. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Esta era a situação da nação de Israel e os seus líderes, seus dirigentes. Os atalaias, profetas e sacerdotes, andando em parceria com o erro. Atalaias, os atalaias. O atalaia é um vigilante que ficava sobre a torre para guardar a cidade. Ele era incumbido de dar o aviso quando o mal chegava. Quando o mal vinha, o vigilante tinha que dar um grito de alerta. Usava uma trombeta. E o som da trombeta era compreendido pela cidade quando era clima de paz e clima de guerra. Havia sons de trombetas para várias situações. Paulo fala disso em 1 Coríntios, quando o som deve ser dado certo. E aqui o atalaia era o responsável. Se via inimigos contra a cidade, ele dava o grito de alerta. Ao dar o seu grito de alerta, exatamente a cidade tinha que se preparar. Ao se preparar a cidade, então combatia o inimigo e a cidade permanecia na sua marcha sem nenhum embaraço. Assim é com a igreja de Jesus Cristo. É necessário que haja exatamente o alerta quanto o perigo que vem contra a igreja, contra o reino de Deus, contra o evangelho. Os arautos da verdade são os pastores, os pregadores, os líderes responsáveis de dizer:
Irmãos, tenhamos cuidado, porque tem doutrina tal permeando por aí, vindo contra o evangelho, contra a igreja. Tem práticas que não são da Bíblia, que não são de Jesus nem dos apóstolos, as quais devemos reprimi-las e não aceitá-las dentro da igreja. Porque quando se escancara as portas para o pecado, então ele entra, ele já procura entrar. E se abre a porta, então o pecado entra. E aqui está escrito em Judas que os indivíduos se introduziram com dissimulação e que os cristãos tinham que batalhar diligentemente para defender a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aqui, meus prezados ouvintes, nós temos de entender em linhas bem claras que o evangelho do Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo, porque Jesus continua o mesmo. Sua palavra é a mesma, sua verdade é a mesma, não pode mudar, sua verdade permanece inalterável, sua verdade permanece na essência original, conforme ensinada pelo Senhor e os seus santos apóstolos. O profeta Isaías então estava reclamando que no seu tempo não era diferente. Os atalaias eram cegos, foram chamados de cães mudos. Um cachorro que não late quando chega alguém. Ele está um pouco problemático na sua missão de avisar, de dar o alerta. E os pregadores daquele tempo foram chamados de cães mudos. Mas volte agora e vamos para analisar o que Judas estava comentando. E vemos aqui assim, no verso 5 em diante, ele deu exemplos da punição de Deus sobre uma humanidade pecadora do seu tempo, dos tempos antigos, melhor dizendo. Ele deu exemplo do povo de Israel, que saiu do Egito e que foram muitos destruídos por causa da incredulidade. Ele deu exemplo, verso 6, dos anjos que não guardaram seu estado original, mas enveredaram pelo caminho do pecado, em rebelião e revolta contra Deus. Eles deram exemplos sobre principalmente duas cidades, Sodoma e Gomorra, e também não somente elas, mas as cidades circunvizinhas. As cidades circunvizinhas a Sodoma e a Gomorra. Isso está no verso de número 7. Também ele disse que, no verso 8, ora, estes quem? Aqueles apóstatas, aqueles que estavam aqui sendo apresentados e questionados. Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. E dá o exemplo de Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. E que ele mesmo deixou com Deus, dizendo, o Senhor te repreenda. No verso 10 de Judas, fala novamente, estes, porém, quanto a tudo que não entendem difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, com brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, ele está descrevendo os apóstatas. Verso 10 e verso 11 diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Outro exemplo aqui, o caminho de Caim. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão era um profeta gentil, era um profeta ganancioso, visava lucros materiais. E aqui diz que os apóstatas, eles entram no caminho, no erro de Balaão. Você encontra na Bíblia, falar sobre o erro de Balaão, o caminho de Balaão e a doutrina de Balaão. E aqui está apresentado o erro de Balaão. E prossegue mostrando que pereceram
na revolta de Corá. Corá foi um rebelde que se revoltou contra o povo de Deus. Revoltou contra Moisés e contra Arão. Ele fez um montim, Corá, Dotã e Abirão, reunidos com 250 homens, queriam então, de uma certa forma, prejudicar o arraial de Deus e mesmo, revoltando-se contra Moisés e Arão, e criaram uma rebelião contra Moisés e Arão, e então Deus os puniu severamente, quando a terra se abriu, e eles precipitados desceram abismo abaixo, porque desrespeitaram a palavra de Deus, o próprio Deus, respeitaram seus líderes, e eles então pagaram com as suas próprias vidas. Aqui, verso 12, estes homens são como rochas submersas. As comparações continuam aqui, vão sendo dadas. Uma rocha submersa é perigosa, é traição. Uma rocha submersa, ela é escondida, de repente leva um navio ao naufrágio. Uma rocha submersa já quebrou, já matou muita gente. Há pessoas que mergulham e batem a cabeça numa rocha porque não haviam. Assim disse que a apostasia na igreja é como, os apóstolos são como rochas submersas. Cuidado, muita cautela, muita prudência. É tarefa sim da igreja com sua liderança ter cuidado para não sair da palavra de Deus, não sair da doutrina sadia, não sair dos princípios da palavra, não sair da ética, da moral, da sã doutrina. E aqui continua os exemplos, que compara também árvores sem frutos, compara a ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento, compara a estrelas errantes, compara aqui e dá uma profecia de Enoque, que o Senhor vem para trazer, para checar e trazer a juízo as práticas que não condizem com a palavra de Deus. E aqui diz também, verso 17, disse que já estava previsto pelos apóstolos, que viriam os apóstatas. E o verso 19 disse: são estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito, promovedores de divisões. Está aqui na palavra de Deus, que as pessoas que estão enquadradas na apostasia, eles são pessoas que provocam escândalo de divisão. E aqui fala nas igrejas, não é outra coisa, está falando aqui divisão nas igrejas. Diz que os apóstolos vão fazer muita divisão nas igrejas. Está aqui escrito na palavra de Deus. Mas nós somos ensinados a nos edificar na fé santa, a nos guardar no amor de Deus e a compadecer-nos dos duvidosos. Os duvidosos, eles são os enganados, não são os enganadores. Mas os enganadores, eles enganam a si e aos outros. Eles querem exatamente prejudicar a obra e estão tendo o preço já no momento. E Deus deixou isso bem claro na Bíblia para nos advertir e nos conscientizar que o futuro é muito comprometido com a apostasia. E então, agora, cada ouvinte, cada igreja, cheque a sua posição diante de Deus e vamos pedir graça e misericórdia a Deus para sermos diferentes da apostasia e conforme o Senhor Jesus quer, e sua palavra nos orienta em linhas bem claras para o seu louvor.